Olá, salve, salve. Vamos dar início à aula de biologia. E o nosso assunto é a meiose 1 e a meiose 2. Eu vou juntar as aulas 20 e 21 para encerrarmos o nosso assunto do quarto bimestre. Então, a gente tem... só colocar em tela cheia aqui, gente. É melhor para visualizar. Então, lembrando que a replicação do DNA ocorre na intérfase, né, na fase S da intérfase. Quer dizer que o cromossomo ele vai se duplicar, né, fazer uma cópia fiel dele mesmo, para que a célula possa se dividir. Então, a meiose ela é formada por duas divisões. A meiose 1, onde vai ocorrer a redução do número de cromossomos. Vocês podem ver que aqui tem um par de cromossomos homólogos, então, com os genes, né, que podem ser alelos diferentes, um cromossomo vai para uma célula e o outro vai para outra. Depois, cada uma dessas células vai se dividir novamente. Aí, o que vai acontecer na meiose 2 é que as cromátides vão se separar, indo cada cromátide para uma célula diferente. Tá? Aqui houve uma troca de pedaços de cromossomos que ocorre na prófase, que a gente vai ver agora. Então, a meiose é um tipo de divisão celular em que há a formação de 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Nesse processo, ocorrem 2 divisões celulares consecutivas, as quais são chamadas de meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, temos as seguintes etapas: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Já na meiose 2, temos as etapas prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A importância da meiose. Como a meiose é um processo observado na formação dos gametas, verificando o surgimento de células com metade do número de cromossomos. Essa redução no número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, unem seu material genético. Consequentemente, o número de cromossomos é retomado. Em animais, a meiose acontece apenas nos ovários e nos testículos. Então, os cromossomos, né, homólogos, lembrando que um veio do pai, outro veio da mãe. Ocorre a duplicação, então, cada um é formado por 2 cromátides irmãs, que depois na meiose 2 vão se separar indo para células diferentes. Então, a meiose 1 é a primeira divisão da meiose, sendo essa etapa considerada reducional, uma vez que, no final, teremos 2 células com metade do conjunto cromossômico original. Então, vejamos a seguir as etapas da meiose 1. Então, a primeira é a prófase 1. A meiose inicia-se com a prófase 1, que é a fase marcada pela condensação progressiva dos cromossomos, troca de material genético entre cromátides não irmãs, formação do fuso, que é o feixe de microtúbulos, quebra do envoltório nuclear e início da migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafásica. Essa fase é dividida em 5 subfases, que é o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese, que são meramente didáticas para facilitar o estudo. Aqui tem uma frase para a gente lembrar da sequência. Leve, zig, para, di. Então, isso eu aprendi quando eu fazia o ensino médio ainda. Então, vamos lá. A primeira subfase é o leptóteno. Inicia-se a espiralização cromossômica. É a fase do leptóteno, leptos fino,
em que os filamentos cromossômicos são finos, pouco visíveis e já constituídos, cada um, por duas cromátides. Então, aqui a gente tem o núcleo da célula, um nucleolo, né? E os filamentos aqui de cromatina. Então, vai começar a espiralização. No zigóteno, que é a segunda subfase, os cromossomos pareiam-se com seus homólogos de maneira que os genes fiquem alinhados. Como cada cromossomo está duplicado, o par de homólogos possui 4 cromátides, que a gente pode contar: 1, 2, 3 e 4. Forma-se nesse ponto um complexo proteico, denominado de complexo sinaptonêmico, que lembra um zíper, e mantém os cromossomos homólogos unidos. A terceira fase, o paquítino. Quando o complexo está formado, dizemos que os cromossomos homólogos estão em sinapse, e os pares de homólogos associados são chamados de bivalentes. O paquítino inicia-se quando os cromossomos estão em sinapse. Durante esse emparelhamento, ocorre a permutação, que também é chamado de crossing over, que é um processo que se caracteriza pela quebra das cromátides e a ligação dessas porções ao segmento correspondente na cromátide não irmã. A permutação é importante porque aumenta a variabilidade genética de uma espécie. Então, aqui está o paquítino, os 2 cromossomos homólogos, né, alinhados na placa metafásica, e os cromossomos trocam esses segmentos, né, de DNA. Então, os genes que haviam aqui passaram para outro cromossomo. E isso sempre acontece entre as cromátides internas, tá? Entre essas duas externas aqui, não vai haver essa permutação. Então, havendo essa permuta, ou esse crossing over, vai aumentar a variabilidade, né? Os genes, eles são misturados, aumentando, então, a variabilidade genética de uma espécie. A quarta subfase é o diplóteno. O complexo sinaptonêmico aparece, ou melhor, desaparece, sendo verificada uma leve separação dos homólogos, mas eles ainda permanecem unidos como consequência da coesão das cromátides irmãs. Nos pontos em que ocorreu a permutação, os cromossomos estão unidos em uma configuração em forma de X. Aqui, ó, forma de X, que recebe o nome de quiasmas. E a última subfase, a diacinese. Os pares de cromátides afastam-se um pouco mais e os quiasmas parecem escorregar para as extremidades. A espiralização dos cromossomos aumenta. E a última fase da prófase 1, conhecida por diacinese, dia através, e quineses, movimento. Os cromossomos homólogos estão separados, unidos apenas pelos quiasmas. Observa-se nessa fase a quebra do envelope nuclear, ou seja, a carioteca, né? Vai se quebrando, desaparecendo, e o nucleolo também vai desaparecendo. Então, tá aqui o desenho esquemático dos cromossomos na subfase de acinese. Então, os quiasmas ainda aqui, ainda unidos pelo quiasma, e aqui já aparece o crossing over que aconteceu. Enquanto acontecem esses eventos, os centríolos, né, que são as regiões por onde as cromátides estão unidas, que vieram duplicado da intérfase, migram para os polos opostos e organizam o fuso. Desculpa, os centríolos são as estruturas que vão formar o fuso acromático. Eu confundi com o centrômero. Centrômero, que é aquela
região do cromossomo que une as cromátides. Os nucleolos desaparecem, a carioteca se desfaz após o término da prófase 1, prenunciando a ocorrência da metáfase 1. Então, na metáfase 1, verifica-se que os cromossomos homólogos estão dispostos na placa metafásica. Essa disposição é conseguida graças à ação dos microtúbulos que se ligam aos cromossomos de cada bivalente. Na metáfase 1, verifica-se um cromossomo em cada par direcionada para um polo. Aqui a placa metafásica, né? Então, os cromossomos homólogos estão aqui, esses dois de cima são um par, e os dois de baixo são par. Então, eles vão sendo puxados para essa região aqui próximo do centríolo. Aqui estão os centríolos, né? Que formam essas fibras proteicas por onde os cromossomos se fixam. Aliás, os centrômeros, né? Se fixam a esses fusos. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos separam-se e são puxados para polos opostos da célula, sendo guiados pelas fibras do fuso. É importante deixar claro que na anáfase 1, os centrômeros não se separam e as cromátides irmãs permanecem unidas. A separação é observada exclusivamente nos homólogos. Então, aqui, o que cada par de cromossomos homólogos, né, tem uma cor. Então, vocês percebem que eles serão separados, né? Vão para duas células diferentes. Então, é nessa fase, na anáfase, que eles vão migrando para os polos da célula. E a telófase 1 é a última fase. Nessa fase, verifica-se que cada polo da célula apresenta um conjunto haploide completo de cromossomos, os quais estão duplicados. Os cromossomos começam a se descondensar, e em alguns casos o envelope nuclear volta a se formar. O nucleolo reaparece. E a divisão do citoplasma, que é a citocinese, geralmente acontece de maneira simultânea com a telófase, sendo responsável por gerar duas células filhas. Então, aqui a telófase ocorreu, então, já a redução do número de cromossomos, né? E aqui a gente percebe que a carioteca, né, que é a membrana nuclear, ela vai reaparecendo e a célula já está sendo estrangulada, né, para divisão do citoplasma, citocinese. Então, a meiose termina aqui com a telófase 1. Vocês podem perceber que o material genético foi reduzido. Agora, iniciando a meiose 2, para finalizar o nosso conteúdo sobre divisão celular. Então, a meiose 2 nada mais é do que uma mitose. Tá? O número de cromossomos já foi reduzido na meiose 1, então, de modo que apenas as cromátides vão se separar e vão para células diferentes. Então, a meiose 2 é a segunda divisão da meiose, sendo essa etapa considerada equacional. Ela não é reducional. Reducional é a meiose 1, que reduz o número de cromossomos. Ela é chamada de equacional porque ocorre apenas a separação das cromátides. É importante deixar claro que entre a meiose 1 e a meiose 2 não há nenhuma duplicação do material genético. A meiose 2 é bastante parecido com uma divisão mitótica. Veja a seguir, então, as etapas da meiose 2. Iniciando, então, pela prófase 2, onde se verifica a formação das fibras do fuso, a desorganização do envoltório nuclear,
caso ele tenha sido reconstruído, e o desaparecimento do nucleolo. Os cromossomos aos quais ainda estão formados por duas cromátides irmãs iniciam sua movimentação em direção à placa metafásica. Então, nessa etapa, os cromossomos voltam a se condensar ou a se espiralizar. Na metáfase 2, os cromossomos estão alinhados na placa metafásica e os cinetococos, que são os complexos formados por proteínas e localizados nos centrômeros das cromátides irmãs, estão ligados aos microtúbulos dos polos opostos. Na fase 2, os centrômeros separam-se e as cromátides irmãs, agora separadas, migram para os polos opostos. As cromátides, a partir desse momento, ficam como cromossomos individuais. E a telófase 2 é a última etapa da meiose, há uma reorganização da célula. O envoltório nuclear e o nucleolo reaparecem, os cromossomos começam a se descondensar, né, e voltam para a forma de cromatina, e ao mesmo tempo em que a telófase ocorre, o citoplasma divide-se, que é a citocinese. E nessa etapa formam-se, então, duas células filhas para cada célula que iniciou a meiose 2. E encerrando o nosso assunto, terminando a apresentação, encerrando o compartilhamento e encerrando a nossa gravação. Obrigada.